Mas eu considero que, levando em consideração, obviamente, a posição do próprio Freud, jamais renegar a sua identidade judaica, a sua judeidade, é preciso resgatar essa problemática. A Camila disse muito bem, né? Freud vai se ocupar do racismo. Eu diria mais, Freud vai morrer pensando nisso. Porque o seu último livro, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, essa obra caleidoscópica, complexa, criticável de vários pontos de vista, ela é uma espécie de testamento de Freud. Vejam, Freud praticamente levou 10 anos para escrever e publicar essa obra. É uma obra de uma leitura um tanto complicada, porque imaginem, vocês têm, entre salvo engano, o segundo e o terceiro ensaio, você tem 2 prefácios no meio do livro, 2 prefácios que se contradizem mutuamente, né? Então, uma obra cindida. E eu acho que é importante resgatar o espírito dessa obra hoje para pensar essa questão da identidade racial. Esse termo me incomoda, porque, como a Camila disse, é uma construção, uma inventiva, tem a pretensão de ser supostamente científico, mas num contexto bastante cientificista, noções como raça tem muito mais o caráter de, por meio de uma alegação supostamente científica, sustentar relações de poder, sustentar relações de poder por meio desses efeitos de verdade. Mas essa questão da identidade racial precisa ser retomada na psicanálise, creio, a partir do próprio Freud, porque nesse livro sobre Moisés, Freud lança uma tese, e eu lançar a tese aqui não entendo nesse sentido hoje mais contemporâneo, né, de lançar uma tese, mas Freud lança uma tese extremamente controversa, extremamente criticável do ponto de vista da história, do ponto de vista dos estudos bíblicos, mas Freud sustenta, aposta nessa tese por uma razão, a meu ver. Freud sustenta a seguinte tese: e se Moisés, fundador da religião judaica, fundador do povo judeu, e se Moisés fosse egípcio? Se Moisés não fosse hebraico, se Moisés não fosse, não tivesse nascido na tribo dos hebreus, se Moisés fosse um egípcio. Essa tese ele vai aprofundá-la de uma forma muito corajosa, é bastante criticável, certamente, mas dentre as várias possibilidades de se pensá-la, eu gosto de interpretar essa tese como uma metáfora do estrangeiro, porque Freud está dizendo, dentre outras coisas, que aquele que funda uma tradição, e uma tradição que, vejam bem, tem uma importância central no Ocidente, ele surge, ele propõe essa sua tradição a partir da condição de estrangeiro. Então vejam que no momento no qual há um recrudescimento das teses raciais, das teses racistas na Alemanha nazista, em torno do judeu, Freud diz que a questão racial ela é uma balela. Que, na verdade, aquilo que é originário é estrangeiro, aquilo que é originário é outro, e que não diz respeito ao que podemos dizer ao real do corpo. A questão que era tão importante, a ciência nazista, a questão biológica da raça, do sangue. Freud vai dizer que a construção deste sujeito cindido não vai se dar por essa via, né? De modo que todos nós seríamos estrangeiros nesse sentido de que não estamos plenamente identificados com nossa raça. Que essa noção é uma construção com a finalidade de acolmatar, de suprimir essa estrangeiridade inerente. Ora, Freud fala disso a partir do lugar de judeu.
A própria psicanálise na origem, na sua constituição histórica, também é um lugar dessa marginalidade judaica, né, desse solo intelectual que não fazia parte do saber hegemônico ariano de Viena, da Alemanha, enfim, brota de outro solo. Mas Freud fala isso a partir do lugar judeu. Ora, no que essas reflexões podem pavimentar alguma via para se implementar um pensamento crítico acerca das relações da psicanálise com a negritude? Eu acho que no que diz respeito a nós, do outro lado do Atlântico, com uma conjuntura histórica bastante diversa, explorados, sequestrados, mortos, eu acho que é preciso pensar para além do real do corpo. Eu acho que a questão do real do corpo, ela soa bem dentro de uma certa psicanálise. Ela soa bem a partir desse referencial do Moisés egípcio. Mas eu acho que no que diz respeito ao negro, advindo da mãe África, despejado aqui na América Latina, é preciso pensar, eu acho, aquilo que eu chamo do real da pele. O real da pele é alguma coisa que traz mais inquietações, ao meu ver, do que o real do corpo. O que eu quero dizer por real da pele, eu acho que o real da pele é isso que, diante do qual a própria ciência, enquanto esse discurso pretensamente totalitário, universalizante, vai se deter. Vejam nossa condição, né? Nós podemos sim fazer uma cirurgia para afinar o nariz. A ciência nos disponibiliza essa praxis, nos disponibiliza procedimentos para mudar o nosso cabelo. Ora, vejam, a ciência nos disponibiliza recursos até para redesignar a nossa identidade sexual, nossa identidade de gênero. Mas a ciência se detém diante do real da pele. Não há nada no campo da ciência, e por conseguinte, obviamente, da psicanálise, que faça com que eu, do lugar de preto, transite para o lugar do branco. É a pele. É a pele. Retomando Freud, que diz que o ego é uma projeção de uma superfície corporal, como é que se produz, então, a partir dessa projeção, a identidade, como é que se produz a referência narcísica a partir da projeção de um corpo negro? O que é projetado a partir dessa superfície e que é dado a ver ao olhar do outro? Esse outro que, mais uma vez, fazendo apelo à nossa conjuntura e resgatando o conceito de outro, de Lacan, enquanto cultura, enquanto linguagem, eu acho que é válido dizer que esse outro, ele é majoritariamente branco. Nós nos constituímos a partir do lugar do outro, mas dentro de uma cultura de um outro, no qual o negro lhe é negado essa ascendência, né? Veja, por exemplo, o que se passa com a religião, o que se passa com as suas insígnias, né? Do quanto isso é negado, né? Denegado de maneira perversa dentro dessa conjuntura. Então, como é que essa projeção, e aí eu volto para a Camila essa questão, né? Essa projeção de uma superfície corporal feita numa conjuntura de um outro predominantemente branco, né? No que resulta na apropriação de uma identidade negra, né? Sobre esse real da pele, que é intransponível, seja para a psicanálise, seja para a ciência, e do quanto isso nos determina muito mais a revelia do que a linguagem dentro de uma constituição subjetiva europeia, de uma constituição subjetiva
europeia, cristã, de uma psicanálise, eu digo, né, de uma psicanálise cristianizada, principalmente a partir de Lacan. Basta ver o quanto a psicanálise francesa, lacaniana, é permeada de cultura católica. Esquece-se, por exemplo, que o seminário de Lacan sobre os nomes do pai, o seminário abortado, que permaneceu numa única sessão. Lacan lança esse projeto de retomar Freud, ali onde Freud teria se detido, que era a questão da judeidade, né, dessa identidade judaica. Né? Lacan queria partir desse ponto. E que, a meu ver, de maneira inadvertida, a meu ver, Lacan cometeria um equívoco ao tentar analisar e exorcizar essa judeidade da psicanálise em termos de nome do pai e outras formas europeias e cristãs de se encarar a cultura. Isso, inclusive, é uma provocação e um debate que eu tenho com alguns colegas, assim como eu, lacanianos. Acho que Lacan cometeria um equívoco. Então, em resumo, né, essa psicanálise que surge por aqui no Brasil, numa conjuntura histórica também complicada, de ditadura militar. Quanto tempo leva para ela chegar ao negro, para que o negro possa falar do seu desejo, para que o negro possa exercer a psicanálise, sustentando, e por que não dizer também ostentando esse real da pele negra, mesmo que o outro não se pareça com ele. A despeito de que diz Freud sobre o que era outro para a judeidade com o Moisés egípcio. Então, Camila, eu falei que ia fazer esse papel um pouquinho de advogado do diabo, de pensar dessa projeção corporal que é outra diante de um outro, né, e que é preta, e que talvez Freud ficasse extremamente contente de ver, penso eu. Freud ficaria contente, né, de também ver um outro corpo que não senão o corpo judeu, atravessado pelo racismo, pelo ódio, também um outro corpo, o corpo negro, atravessado pelo racismo, atravessado pelo ódio, que pode muito bem colocar a mesma questão que Freud colocou sobre o judeu, o que há no negro para atrair tanto ódio. Freud ficaria feliz de ver esse mesmo corpo incomodando a psicanálise. Sabendo do teu lugar de advogado do diabo. As tuas questões sobre o real da pele são questões que também me atravessam. Né? E aí eu tenho pensado sempre que quando se fala, né, de um demarcador social aí, entre várias diferenças, sexualidade, gênero, etc., eu sempre afirmo, né? E essa tua fala, ela é um grande exemplo desse real da pele que vem antes de qualquer outro, né? O tornar-se, quando eu penso Neuza, né? Quando ela estava ali, talvez, escrevendo tornar-se negro, passe por essa questão do real da pele. Porque é um tornar-se negro muito mais do que o subjetivo, é um tornar-se negro material. Eu não tenho como ficar branca. Não tem essa possibilidade. A ciência ainda, né? Se a gente for pensar na questão da cientificidade, a ciência, e aí agradeço às deusas e aos deuses, ainda não conseguiram mais essa violência. Eu não tenho como ficar branca. Então, o real da pele nada mais é do que alguns sociólogos dizem, de uma demarcação social através da raça, que a raça vem sempre. A pele vem sempre.
Enquanto eu te ouvia, né, eu me lembrava de, inclusive até fui aqui correr para pegar, né, de uma citação do Fanon que ele vai dizer justamente isso. Ele vai falar sobre a imagem do corpo negro, né, mas a imagem que ele vem dizer é sobretudo da materialidade do corpo. É o que tu dizes de real da pele. E ele vai falar o seguinte: somos reféns da nossa aparição. Somos reféns da nossa pele, aprisionados ao nosso corpo melaninado que sempre chega antes de nós. E junto dele uma torrente de estereótipos. Na verdade, somos em grande medida invisíveis, vivendo em uma linha tênue entre o que somos e o que as pessoas pensam que somos, entre o que somos e as pessoas querem que somos, numa espécie de encarceramento simbólico. Existimos entre diagnósticos essencializantes e prescrições de como devemos ser. Somos sempre aprisionados ao nosso corpo preto. Então, a questão da pretitude, da negritude, enfim, ela vai ser sempre esse emaranhado que... E é muito bom te ouvir, né, Alain, quando tu dizes da denegação. Porque é isso, nós estamos no emaranhado complexo perverso. Né? Gerador de medos, de angústias. O racismo estrutural é isso. O réu da pele é isso. Então, eu concordo em tudo que tu já mencionaste, né? E é isso, é esse outro, né? Quando nós pensamos aí na psicanálise, esse outro que é um outro universalizante. De que outro a gente está falando? Você lendo Fanon, né, maravilhoso, sobre essa materialidade, né, esse real da pele, né, que é intransponível, e que eu costumo pensar isso, né, esse real da pele não encontrou outro que não tenha sido o colonizador, né? Vejam bem, gente, os caras chegaram aqui e disseram, vocês são índios. Tem um livro sensacional do Neil Gaiman, né, Deuses Americanos, e aí um desses deuses no navio negreiro, né, diz assim, é porque vocês ainda não sabem, mas vocês são negros. Né, os negros vindo no porão do navio, né, naquela situação desumana, e ele diz, é porque vocês ainda não sabem. Mas o cara lá em cima olhou para sua pele e olhou para vocês e disse, vocês são negros. Até então, não sabíamos que éramos negros. A gente não sabia que a gente poderia ser plasmado a partir da cor da nossa pele. A gente não encontrou um outro que não tenha sido este que nos determinou o que nós somos, porque ele foi muito perspicaz de ir na superfície mais imediata, que é o real da pele. De modo que às vezes eu fico me questionando, Camila, como é que seria que nós nos chamaríamos? Né? Eu queria ter essa curiosidade. Às vezes eu levo muito a sério essa fantasia, né? Fantasiando, né? Dando asas à minha imaginação. Eu fico pensando, levando a sério essa outra tese freudiana bastante controversa, né? De que a ontogênese repete em escala reduzida a filogênese. Então, todo sujeito humano, né, na constituição da sua própria subjetividade, repete de maneira reduzida aquilo que a espécie viveu. E aí eu fico me perguntando, né, da minha filogênese, na condição de negro, né, o que me foi impedido de reviver, de repetir na minha ontogênese essa minha filogênese, porque eu acho que essa filogênese ela acaba sendo branca, de uma certa maneira, porque eu fui batizado como cristão na igreja, apesar de hoje não ser. Então, por isso que eu me pergunto, né, qual teria sido o outro? De que maneira, de que lugar, né? Quais seriam os interditos, pensando agora nas estruturas
Quais teriam sido os interditos? Como seria o processo de nomeação? Será que seríamos patriarcais? Será que seríamos falocêntricos? É, não sei. É uma questão perdida aí, né, de uma possível identidade abortada. Mas aí acho que surge a questão, né, mas como é que é possível, então, efetivamente castrar o outro? Quando eu falo castrar o outro, né, colocar um limite a isso que o outro diz que eu sou, que eu tenho que ser, como eu tenho que me comportar, como eu tenho que me vestir, como eu tenho que falar, que religião eu tenho que aderir, com quem eu tenho que me relacionar, com quem eu tenho que transar e tudo mais. Há um outro possível? Lacan diz que não há outro do outro, de fato, né? Não há metalinguagem, mas eu acho que o real da pele, na nossa atual circunstância, eu acho que exige que a gente possa repensar o outro, tentar imprimir uma outra cara a ele, se é que ele tem cara. Eu acho que é preciso, nesse momento, de fato, termos esses momentos, esse espaço de reafirmar a nossa diferença, o que não implica queimar tudo, né? Ninguém vai sair rasgando fora de Lacan aqui, começar do zero, mas eu acho que é necessário que a gente introduza esse outro dado de diferença que vai além do judeu, que é além da judaidade, que eu acho que é a negritude. Acho que nós temos autores que já nos permitem pensar isso. Eu acho que isso precisa ser continuado por nós. Há um outro corpo, há um outro estrangeiro, né, dentro desse espectro que assombra e que amedronta a identidade, que amedronta a reprodução do mesmo dentro da própria psicanálise, por que não dizer, que é o negro. Então, estamos aí, né? Saibam que estamos firmes e fortes também, pensando. E te ouvindo ainda, né? E te ouvindo ainda, eu fico pensando também aqui, né? Eu sempre digo, inclusive quando eu começo a escrever agora, o título é Meus Desvaneios, né? Qualquer coisa que... Porque eu te ouvindo me fez lembrar o porquê que muita gente não entendeu quando o ator, né, do Pantera Negra vem a falecer, e muita gente preta chora, se emociona, e enfim, né, o porquê que o Wakanda, né, que é um país fictício, localizado na África, emociona e nos toma de um modo que eu não consigo ainda, né, significar. E entre muitas questões desta grande polêmica, que se tornou uma grande polêmica depois, foi a frase de um garoto norte-americano que diz assim: é assim que os brancos se sentem todos os dias no cinema? A questão da representatividade, da representação, né, desse outro aí que a gente tanto está trazendo à tona também. O que é, né, Pantera Negra, e fui também, né, fisgada ainda sobre várias coisas nessa semana da morte do rei T'Challa, o quanto que atores na mesma condição que ele em Hollywood puderam se afastar para tratar do câncer, mas que ele precisava se manter ali, adoecido. Por que que, né, enquanto ele chega e diz assim, não, eu quero majoritariamente atores, roteiristas
pretos? São questões para nós pensarmos. Então, se ora, né, o filme da Pantera Negra, né, o Wakanda, o Rei T'Challa, nos faz nos identificarmos com esse espelho, Killmonger, né? que é o vilão mais maravilhoso de todos. Justo, né? Esse espelho. Porque quando posso estar aqui, né, em meus desvaneios, mas a tua fala me faz pensar, inclusive, o próprio espelho lacaniano. Então, ser fisgada por esses dois momentos, né? O comentário desse menino norte-americano que diz: é assim que os sujeitos brancos se sentem todos os dias no cinema. E aí, em toda oportunidade que eu tenha, o que eu venha ainda a ter, eu tenho dito, eu quero que outras Camilas estejam no mestrado, no doutorado, que outros Alans, que outros e outros tornem-se psicólogos, psicanalistas, o que bem entenderem. Porque, inclusive, isso nos foi tomado. E quando tu falavas ainda também em congresso, Alan, eu me dou conta, no último congresso que eu vou ao Rio de Janeiro, uma cidade majoritariamente, né, preta, onde eu estou no congresso de psicanálise, que eu sou a segunda menina preta, onde eu vou apresentar trabalho numa sala onde eu sou a única, onde eu estou no mestrado, onde eu sou a única. E aí eu volto à primeira pergunta, né? Início da live. Será que, de fato, não temos condições cognitivas para estarmos nesses lugares? Não temos condições simbólicas? Quais são os silenciamentos? E ratifico o que tu já disseste, né? Não se trata de dizer vamos rasgar Freud e Lacan, mas se trata de afirmar que Freud já falara sobre essas questões. É preciso se ler Freud. E aí eu me questiono em que momento os psicanalistas, no nosso território colonizado, se perderam no caminho. É preciso se ler Freud. Eu acho que, de maneira muito premente, Freud mantém sua atualidade. Engana-se quem pensa que o pensamento freudiano está morto, redondamente enganado. E, por outro lado, devo confessar que me causa uma certa aflição que Freud seja tão atual. Me causa uma certa aflição que, por exemplo, as reflexões de psicologia das massas e análise do eu sejam tão atuais. E me causa também uma certa aflição que toda essa discussão com uma poética irretocável do Moisés e monoteísmo acerca do racismo se mantenha tão atual. Porque eu acho que a questão mesmo de um recalcado que retorna, disso que retorna sem cessar, né, e que demanda e que pede elaboração, mas peço perdão a Freud, porque acho que nos últimos 150 anos, doutor Freud, nós estivemos amordaçados. Nos últimos anos, principalmente aqui nessa terra brasileira que você não conheceu, que é quente, eu acho que nós teríamos desejo, condição de elaborar esse traumático, mas é que nos amordaçaram. E por isso retorna.
né? Por isso retorna sem cessar, geralmente amparado num suposto pai terrível, sádico, que, enfim, é sempre aclamado para essas bandas, sabe? Mas eu lhe asseguro que somos resistentes, mas não ao desejo. Somos resistentes a esse discurso. E eu acho que você se sentiria orgulhoso, eu estou falando com Freud, eu acho que você se sentiria orgulhoso dessa nossa resistência, porque certamente, né, eu reitero isso, você veria algumas similaridades entre a nossa condição de povo negro e a sua condição de pertencente ao povo judeu, num momento muito delicado da história do mundo. Então, há de ser elaborado e nós não vamos ceder quanto a esse desejo, Dr. Freud. Inclusive, lhe mando um abraço. A gente tem tempo ainda, ou... Eu não tenho Facebook, como eu falei, eu não estou acompanhando, eu só estou vendo aqui o StreamYard, eu não estou vendo quem está no Facebook. Se tem pergunta do pessoal, eu acho que é interessante também abrir, caso ainda tenha alguém online, né, que quiser fazer uma intervenção, colocar uma questão, acho que seria excelente, seria muito legal. Então, a Yasmin, quem está mediando isso aqui, amparando isso aqui, eu pergunto se tem alguma questão aí, pessoal do Facebook. Tem comentários, Alan. Eu não estou vendo porque eu estou sem Facebook, eu só estou com a plataforma mesmo. Pronto, vocês estão me escutando agora? Vocês estão me escutando agora? Sim, sim. Pronto, eu estava falando com vocês, mas acredito que não estava com o áudio acionado aqui na live. Uhum. Então, a gente tem alguns comentários que são, na verdade, né, elogios da fala de vocês dois, né, daquilo que atravessa também, algumas pessoas comentando sobre o real da pele, né, a questão do espelho. Então, algumas frases que possam ter atravessado esses sujeitos de algum modo, né, mas até o momento sem perguntas, assim. Acho que a gente pode esperar um pouquinho, não sei, a gente tem 10 pessoas assistindo nesse momento, e aí, caso alguém tenha alguma pergunta, indagação ou questionamentos no sentido desses atravessamentos, que não necessariamente vão se valer aí de alguma resposta concreta, né? Mas disso que pode ficar como uma inquietação, né? Como a gente tem feito aqui, escutando vocês também. Acho que essa é a via da nossa live. Mas assim, gente, mesmo que vocês não tenham uma questão agora, né, nenhuma pergunta, um comentário, mas fica franqueado, né, pela página do Instagram da Fortiori, da minha, da Camila, vocês entrarem em contato a qualquer momento, deixe uma mensagem lá, uma pergunta, um comentário, que de repente, enquanto isso vai reverberando depois, né, sabe, numa segunda-feira surge uma questão e a gente possa dialogar, me coloco à disposição como é de hábito. Eu acredito que a Camila também. Mas temos tempo ainda, caso seja esse o momento. O que eu ia pedir para vocês, Camila tinha colocado em algum momento sobre o referencial, né? Eu acho que seria legal a gente expor essas indicações, né? Para, enfim, alguém que ainda não conheça, não tenha tido contato, né?
mais do que na hora da gente ter, de fato, né, acesso a esses autores, autoras, que são de suma importância para a gente estar pensando nessas discussões. E aí, posteriormente, eu posso fazer uma publicação e expor, né, colocar aí esses pontos que vocês, enfim, muito solidariamente estão compartilhando com a gente. Tem uma pergunta aqui. Eu não consigo ter acesso por aqui ao nome da pessoa, mas a pergunta foi: qual a responsabilidade do Estado no racismo estrutural? Foi o Felipe, né? Bom, desde o início, né, das nossas discussões, quando a gente pensa, pelo menos, né, isso tem me atravessado enquanto pessoa. Então não sei se é uma resposta, mas uma inquietude pessoal. Eu penso que quando a gente interseccionaliza os discursos, para quem estuda, né, o racismo estrutural, uma questão atravessada, transversalizada pelo capitalismo, vai ser muito enfático em dizer que enquanto o Estado for regulado pelo sistema capitalista, o racismo nunca vai deixar de existir. Isso é um ponto. Eu tenho pensado pessoalmente que muito mais do que a classe, como outras questões aqui já imbricadas, gênero e sexualidade, enquanto o Estado e a sociedade como um todo, e aí mais uma vez eu convoco, né, a branquitude a se rever nesse lugar, porque eu digo, ora, as pessoas me falam muito o seguinte: Camila, não foi eu que inventei a classificação social, por exemplo. Mas eu sempre dou a retórica de que você vive desse privilégio. Se você vive desse privilégio, você não se questiona, você não traz para si a responsabilidade, você está reiterando todos esses processos de violência, de discriminação, de objetificação. E o Estado, a questão específica do Estado, o Estado ele é hegemônico. Então, acredito que é um serviço muito mais do 1 a 1 para as estruturas de fato. Se mudarem, talvez, né? Mas para que as estruturas se mexam, é um serviço de 1 a 1 no coletivo. Não sei se eu consigo te responder, Felipe, mas muito mais do que o sistema capitalista, né, deixar talvez de existir, é entender que essas questões se dão por aquilo que o Alan já falava sobre o real da pele. Então, o Estado, ele só é o que é, ou se ele só faz o que faz, porque ele tem aprovação de um coletivo. Se a política de morte, né, que tanto se fala que é o necropoder, se mantém aqui, ele não se mantém tão somente por um capitalismo. Ele se mantém por um coletivo que diz que esses sujeitos precisam morrer porque eles não são sujeitos, porque eles não são humanos, porque eles são corpos que não importam. Não sei, né? São essas questões que a tua pergunta, né? Me toma, são questões que a tua pergunta me fazem pensar.
Felipe, né? Foi o Felipe que perguntou, pelo que eu perceber. Eu acho que é uma pergunta bastante complexa, não porque eu acho que a questão do racismo estrutural seja difícil, eu acho que para quem vive na pele, ela é bem simples de entender. Mas acho que a questão do Estado ela é bastante delicada. Mas eu vou tentar aqui abrir uma linha de raciocínio, de pensamento, porque eu penso que o Estado, uma das condições para ele se instaurar enquanto tal e se manter enquanto tal, esse lugar de hegemonia que a Camila refere, uma das suas condições para isso é a negação, em algum nível e de alguma forma, da diferença. Eu acho que o Estado implica. Precisaria ter alguém aqui da filosofia ou da sociologia, né, que pudesse oferecer mais elementos para a gente pensar isso. Mas eu acho que o Estado ele se instaura, se solidifica em algum turno, de alguma forma, por meio da violência. E aí, por exemplo, tomem lá a carta que Freud escreve a Einstein, né? Por que a guerra? Né? Ele pergunta, né? Posso substituir a palavra direito por violência? Porque para Freud o Estado é a violência de muitos. O direito é a violência de muitos. Contra aqueles que, diríamos, perturbam a ordem. Mas não se trata de imaginar que esses perturbadores da ordem sejam agitadores. Mas eu acho que esses que perturbam a ordem, eles começam a perturbar a partir da sua diferença. A partir dessa marca, né, do estrangeiro é que se começa a perturbar a ordem. Então o Estado vai ter uma participação fundamental aí, certamente, bastando para ilustrar isso, evocar a guisa de exemplo, né? Podemos encontrar vários outros, mas, por exemplo, o aparato policial do Estado tem essa função de aplacar a sânia daqueles que seriam agitadores, mas a partir da própria diferença. Então, o povo negro na periferia perturba a ordem, não porque são violentos, criminosos, perigosos, mas porque são diferentes. Trazem a marca da diferença. E lembrem que, diante da diferença do outro, me incomoda a minha. E a melhor forma de eu negar a diferença em mim é apagar a diferença no mundo. O Estado tem meios de fazer isso. Está aí o aparato estatal, policial, judiciário, que encarcera o negro, que entrega às mulheres a violência dos homens, que permite, que entrega, vou usar essa expressão, o corpo LGBTQ à violência do homem branco padrão. Há um aparato estatal aí, por mais que seja contra a lei, mas a gente sabe que toda essa conjuntura, essa construção estatal é leniente. Afinal de contas, recentemente, temos um homem branco padrão que é inocentado de uma acusação de estupro quando tem provas e mais provas. Que Estado é esse? Que aparato judiciário é esse? Enquanto que, da parte de um negro, não precisa muito, né, para ser condenado à prisão e passar o resto da vida lá. Não precisa nem ter crime. Então, eu não sei de quais são os meandros, no final das contas, para isso, mas o Estado tem uma função imprescindível na sustentação desse racismo estrutural, o que, a meu ver, redunda no fato de que é preciso sustentar esse racismo estrutural como uma forma do Estado manter o seu status quo.
Ora, o Freud, ele mesmo, ele era um tanto descrente com essas perspectivas utópicas. Tem um livro do Eugênio Henriquez, um livro sensacional intitulado Da Horda ao Estado, Psicanálise do Vínculo Social. Leiam um capítulo do Henriquez sobre Totem e Tabu, do que ele fala sobre essa questão do Estado, né, e da violência inerente a ele. Eu acho que lança uma luz interessante sobre essa questão do racismo estrutural, né, que, como o próprio termo diz, enquanto estrutura, a estrutura, vejam, gente, a estrutura ela sustenta e ampara alguma coisa. É preciso saber o que é que essa estrutura está sustentando, amparando. Senão, um dos avatares disso é a negação da diferença, a denegação da diferença, nos seus mais variados aspectos, que vai do negro, à mulher, ao LGBTQ, ao imigrante, a violência que os venezuelanos sofrem aqui na nossa cidade é velada, porque não é pouca. A violência que os imigrantes sofrem na Europa. Então, todos esses que trazem a marca da diferença tendem a ser alvo dessa violência que eu digo que tem alguma coisa de estatal. É política, é necropolítica. Perfeito, gente. Até o momento, não temos mais. Não sei se vocês querem fazer as contribuições para a gente ir finalizando, né? Enfim, fazer essas considerações finais. Alan, você vai falar alguma coisa? Vamos, então, encaminhando, né, para esse desfecho que não é o fim, né? Eu me dou por... eu me dou por satisfeito, mas isso não significa que eu esteja em paz. Eu acho que... às vezes, como eu costumo encerrar as minhas sessões com os meus pacientes, acho que nós temos o suficiente. Suficiente por agora. Eu acho que a gente tem muito material aí, né? Temos o suficiente, o que não significa que a questão se esgota. A gente se permitiu aqui um exercício de livre associação, de livre pensamento, sem o qual a psicanálise não respira, de modo a pensar junto a vocês alguns incômodos. Eu acho que é disso que a psicanálise se faz, é a partir daí que ela se transmite. Então, enfim, cabe então a mim agradecer a vocês que estão aí, que estão acompanhando, né, desde o início, agradecer a Fortiori por mais uma vez ceder esse espaço, agradecer a Yasmin por ter nos trazido até aqui e agradecer a minha amiga Camila, de muita saudade, né? Espero em breve você de volta aqui entre nós, vacinados, todos nós vacinados, para que eu possa te levar na Vila Container, como já me comprometi a fazer. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelas reverberações, por ter falado a mim, ter falado a minha pele. É raro, sinto falta de quem fala não só os meus ouvidos, mas a minha pele. Então, ter feito essa troca contigo me enriqueceu por um tempo que vai ser suficiente para aplacar um pouco a minha angústia, mas daqui a pouco eu volto, porque eu não vou estar em paz. Então, muito obrigado, de verdade. Mais uma vez, né? Obrigada a todos, Fortiori, ceder o espaço. A Yasmin, por ser incansável em responder as mensagens, se estava bom, qual era, onde faríamos, como faríamos. E, Alan, sabes o quanto que tu és importante para mim, para além, né, da psicanálise, que também estou com saudades, eu vou cobrar a Vila Container. E estar contigo nesse espaço
ainda eu não consigo significar. Tem muita coisa que me atravessa, já te falei isso. Porque é muito mais do que estar ao lado de um amigo. É esse real da pele. Eu acho que eu termino sendo grata a ti especificamente nesse real da pele. De estar entre os pares cujo real da pele se faz em evidência. E que possamos, né, ter outras trocas, aqueles que quiserem referências, tiverem alguma questão, né, e que fazer um pouquinho o merchan aí, né, se puder, pode, Yasmin, dizer que tem um projeto aí em andamento. Yasmin, pode falar. Não, ia dizer que tu deves fazer. Que é o Vidas que Importam, né, onde nós temos lives quartas às 20, sábado às 16. Inclusive o Alan vai estar conosco em breve, onde as pautas que se, né, interseccionalizam entre raça, sexualidade, gênero, são pensadas a partir da psicanálise, da psicologia e de saberes outros, né? E eu, com o intuito esse mesmo de descolonizar, eu acho que é essa a grande questão, né? De entender que os processos que se reiteram frente às mortificações dos corpos se apresentam desde então num processo colonial. Então, deixo aí aqueles que desejam seguir o @camilapsi.moraes, também fico à disposição para trocas, enfim, referências. Vou repassar, inclusive, algumas referências para Yasmin. E muitíssimo obrigada. E estou morrendo de saudades, Amanda. Morrendo de saudades. Gente, só tenho a agradecer a vocês, as pessoas que estão acompanhando a gente pelo Facebook, né, pela live, sábado à tarde, né, porque é disso, é um tema que não à toa foi escolhido, né, essa temática do para além da clínica, porque são atravessamentos, né, daquilo que atravessa, de fato, para além disso, né, que se apresenta na clínica, no recorte clínico. E aí, quando fiz o convite a vocês para, enfim, né, conversarem a respeito, discutirem sobre, não poderia ter tido melhor escolha. Né? Quando o Alan vai até o Altieri e faz, né, joga essa inquietação para Fortiori, né, acredito que, como o Alan colocou, né, é só o início, para que a gente possa levar essas discussões, de fato, para além, né, que essa live sirva aí para aquelas pessoas que ainda não tinham contato com a discussão, com essas temáticas, com, enfim, né, que possam, a partir disso, construir algo, né, reconstruir algo, e aí, bom, a gente está precisando disso mais do que nunca, né? E bom, não sei se Alan, você quer falar mais alguma coisa? Não, só dizer que, inclusive, havia a proposta de ser um formato maior, né? Eu acho que essa proposta tem que ser preservada, tem que ser levada adiante, né? Disso aqui se ampliar, né? De uma live para um simpósio, de um simpósio, quem sabe, para um congresso, enfim, né? De ter esse espaço como uma constante, não enquanto uma ocasião. Né, de ter esse momento que a gente possa se encontrar e debater, e conversar e produzir também, né, que seja constante, né, que tenha uma frequência e que não seja uma ocasião, né, que uma live hoje, que importante, né, mas que não se desdobra. Acho que é importante a gente tentar manter essa chama, sabe, de pensar agora, vamos fazer uma outra coisa,
né? Vamos fazer agora mais gente, né? Um simpósio. Vamos fazer um evento agora, abrir para trabalhos, né? Um dia que seja, né? 3, 4 meses que a gente organiza com pessoas que submeteram trabalho, faz pôster, enfim. Eu acho que essa ideia tem que ser preservada, né? Que essa ideia já surgiu, acho que ela tem que ser preservada e levada adiante. Hoje a gente faz um primeiro momento, e eu gostaria muito que fosse o primeiro e não o único, que isso se mantivesse. Setembro, todo ano na Fortiori, em setembro tem essa programação voltada para a psicologia e o negro, né, já virá meio que um compromisso nosso na nossa agenda. Ou não precisa ser só setembro, ano que vem, a gente pode fazer no começo do ano que vem já, não precisa esperar tanto, enfim, né, criar esse espaço, porque, gente, nós somos muitos. Por que aparece tão pouco na produção científica acadêmica? Né? Por que a gente não pode se unir a partir desse traço do nosso real da pele para discutir o que a gente produz cientificamente? Acho que a Fortiori, inclusive saudade de Fortiori, muita saudade de Fortiori. A Fortiori tem no DNA esse caráter subversivo, e eu acho que é o lugar em Belém para a gente fazer essas coisas, sabe? Então, fica aqui também, de novo, o desafio, mas muito obrigado. Essa é a ideia. Essa ideia. A gente conseguir construir isso e construir eventos cada vez maiores, para que a gente tenha esse alcance cada vez maior também. Na semana que vem eu vou estar com o Felipe. Falando sobre saúde mental. Então, enfim, bom. Desse enfim, a gente vai fazendo, né, vai tendo por meio da Fortiori, mas que pode ser, de algum modo, né, enfim, levado aí a outras instâncias. Gostaria, então, de agradecer. A gente tem muitos comentários de agradecimentos e de elogios. Não sei se o Alan tá... Deixa eu ver. Pronto. Voltei, Cristina Caída. Pronto. Estava dizendo que a gente tem muitos comentários de agradecimentos a vocês, né? Vou colocar alguns aqui na tela para vocês terem acesso também. O Alan, já que não tem o Facebook. A Priscila está falando aqui, cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês. E quer estar nesse encontro também na Vila Container. Olha, Alan, saudades do seu curso, dos seus cursos na Fortiori. Já propus para Camila cursos, eventos, né? Camila já está, assim, já está pensando nesses formatos, que é disso, trazer todos também para Fortiori como uma grande comunidade, uma grande família, né? Bom, no mais, acredito que seja esse o princípio, né? Gostaria novamente de agradecer a vocês, gente, pela disponibilidade, pelo compartilhamento, pela solidariedade de estar aqui com a gente hoje e sempre, né? Espero que a gente possa manter esse contato de forma contínua. E é isso, né? A Fortiori está à disposição sempre, eu estou à disposição sempre, e é disso. Obrigada, muito grata a vocês. Tchau, gente. Boa tarde a vocês, bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada.